Mokushiroku no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, Episódio 4, Confronto. E até mesmo Ironside confessava ao dizer que não era surpreendente ser surpreendido por aquele cenário. No entanto, Guinevere parecia estar bem habituada, e à frente do Ironside, ela dizia que a partir dali, ela iria seguir sozinha. E a garota aponta para o céu na direção do castelo, perguntando se aquele era o lugar onde o rei Arthur estava. E Ironside dizia estar assustado com a postura da garota, mas que não era difícil de compreender, afinal, ela também já sabia tudo sobre aquele lugar. Porém, mesmo assim, Ironside diz que irá acompanhá-la, pois se algo acontecer com ela, ele confessa que não irá conseguir encarar seu rei. Mas Guinevere aponta dizendo que ele apenas quer levar todo o crédito para si mesmo. E ela ainda diz que Ironside é um homem muito chato. Porém, o Cavaleiro Vermelho diz não se importar com o que ela diz e continua lhe acompanhando. E como não podia impedi-lo, Guinevere então apenas diz, bem leal à sua missão, perfeito para um cão de guarda. Mas deixa eu te contar uma coisa. Neste momento você está à beira da morte, no meio da noite, nos braços do seu filho amado, chorando, vomitando sangue. E ao escutar isso, imediatamente Ironside para de se mover, e seu corpo começa a tremer repentinamente. E Guinevere se vira dizendo, e então, agora você vai me deixar ir sozinha? Eu agradeço. Adeus, Lord Ironside. E Guinevere então segue, desta vez sem a companhia de Ironside. E olhando para todos os lados, ela confessa que aquele lugar era exatamente como ela viu com seu caleidoscópio, e que nada ali parecia ser real. Logo, Guinevere chega até um local bem peculiar, onde ela diz ser o lugar que ela estava procurando, chamado de o Portão do Encontro. A garota então entra naquele lugar e lá dentro ela fecha seus olhos e começa a recitar algumas palavras. E não demora muito para algo estranho começar a acontecer, mas segundo Guinevere, era exatamente aquilo que ela esperava. O seu corpo repentinamente desaparece, reaparecendo em outro local totalmente diferente, onde ela se surpreende ao ver algo bem inusitado. Mas a garota não se acanha e pede desculpas por interrompê-los. E no momento que ela iria dizer quem era, Arthur Pendragon se vira assustado, gritando para ninguém se aproximar, para não chegar mais perto deles. Porém, o Rei do Caos, agora um pouco mais aliviado, ao olhar atentamente para Guinevere, tenta entender o que aquela garota estava fazendo ali. Mas não demora muito para ele começar a suspeitar de que aquela garota só poderia ser. Mas Guinevere se adianta, perguntando se Arthur estava surpreso, por ela não ser exatamente o que ele esperava. E para o Rei do Caos não havia dúvidas, aquela garota era sua noiva. E a Merlin, por sua vez, parecia não ter nada a comentar sobre isso, pois ela permanecia em silêncio, estranhamente sem demonstrar nenhum tipo de reação. E estamos num novo cenário, onde agora podemos ver novamente Ironside num campo totalmente florido. Porém, apesar daquele lindo ambiente, Ironside não estava muito feliz. O cavaleiro estava bem irritado com Guinevere, mas ele segue andando, até chegar a uma casa bem estranha, né? Diferente como praticamente tudo que tem dentro do Reino Eterno. Ironside entra naquela casa, mas ainda na porta, ele chama os 4 cavaleiros da profecia de aberrações. E enquanto ele retirava sua armadura, ele cantarolava ou recitava em voz alta algumas frases, que me remetem muito a algum tipo de código de honra dos Cavaleiros do Caos. E depois de retirar totalmente a sua armadura, Ironside, com uma expressão bem feliz, grita dizendo:
Eu voltei, espero que você tenha sido um bom menino hoje. E repentinamente, uma criança vem correndo em sua direção enquanto diz: papai, você finalmente voltou para casa. Mas logo que alcança Ironside, aquele garoto começa a tossir repentinamente e, preocupado, Ironside diz para ele não se esforçar ou iria ficar doente. Mas o garoto diz que está tudo bem, e Ironside, com as mãos em sua cabeça, diz que enquanto ele permanecer naquele reino, nada de ruim irá acontecer com ele. O garoto então pergunta ao seu pai se ele já derrotou os 4 cavaleiros do Apocalipse, do qual ele disse que iriam destruir o reino eterno. Mas Ironside pede para que ele fique tranquilo, pois ele nunca irá permitir que eles façam isso, e ele irá lhe proteger até o fim, seu querido e amado filho Diodora. E continuamos dentro do reino eterno, dentro do lar do Cavaleiro Vermelho Ironside, que naquele momento estava desfrutando de um momento relaxante, no meio do campo sentado em uma cadeira, degustando de uma boa bebida, ou se podemos dizer, só molhando a garganta. E ele fazia isso enquanto apreciava aquilo que era mais importante para ele, o seu amado e precioso filho, que estava completamente feliz, brincando com seus pequenos bichinhos de estimação. E o Diodora parecia levar uma vida muito feliz, quase que perfeita, e seu pai estava nitidamente muito contente por isso, por estar vivendo aquele momento ao lado do seu amado filho. No entanto, por detrás daquele olhar sereno, existia um passado doloroso, que ecoava nos pensamentos de Ironside. Em desespero, aquele homem implorava por ajuda. Ele já quase não conseguia mais escutar a fraca respiração do seu filho, e empurrava aquela carroça em busca daquele mundo, o mundo criado pelo rei Arthur. Até que então, todo o cenário em volta deles muda repentinamente. E para Ironside não havia dúvidas. Aquilo era Camelot, o reino eterno. E admirado, ele dizia: você disse que era uma ilusão, mas olhe, ele realmente existe, é real. E de repente, algo surpreendente acontece. Aquele bebê fraco e quase sem vida ergue seu pequeno braço e começa a soltar um leve choro, deixando Ironside completamente perplexo. Aquele pequeno bebê estava chorando muito e bem alto, deixando Ironside emocionado, que dizia que ele era tão teimoso que o fazia chorar também, e que era exatamente assim que os bebês expressavam seus sentimentos, já que eles não sabiam falar. Aquele grito poderoso era sua forma de dizer que queria viver. Ironside então fecha seus olhos e diz que mesmo que seja algum tipo de ilusão, ele espera que ela possa ver, pois irei fazer isso por você também. Diodora irá crescer. Pai, pai, pai! Enquanto estava perdida em suas lembranças, Diodora chamava pelo seu pai. Preocupado, o garoto diz que se ele adormecer num lugar como aquele, irá pegar um resfriado. E Diodora também perguntava para seu pai se ele iria para a Britânia novamente hoje em alguma missão. O outro lado, um mundo assustador cheio de perigos, dizia Diodora. Mas Ironside já havia entendido o que ele queria dizer com tudo isso, e logo já manda real, dizendo que Diodora não deve ficar pensando nisso. E o garoto diz entender, e pede para que seu pai agora descanse. E com uma expressão feliz em seu rosto, Ironside em pensamento diz: eu queria poder te mostrar como Diodora cresceu e se parece tanto com você, uma criança gentil e correta. E mudamos de cenário, estamos novamente no castelo de Camelot, e nesse meio tempo Arthur dizia: Princesa Guinevere do reino de Cameliard, em primeiro lugar gostaria de pedir desculpas por trazê-la à força para o reino eterno.
Mas ela zomba do rei Arthur dizendo: um pedido de desculpas não me faça rir. Então, por favor, pare de dizer coisas tão estúpidas assim. E o rei do caos sorri e pergunta se ela não acha que sua atitude é um pouco desrespeitosa para o rei de um país. Mas Guinevere conta que não lhe enxerga como rei, mas Arthur retruca: então se eu não sou um rei, por que então você está me chamando de rei Arthur? Mas ela rapidamente responde de volta: não vou e nem quero te chamar apenas de Arthur, porque nós nunca iremos ser tão próximos assim. E Arthur então cai na gargalhada, dizendo que achou divertido, que ela é uma jovem muito engraçada. E finalmente eles chegam até o grande salão, onde Arthur chama Guinevere, dizendo que se ela não se importar, ele deseja lhe mostrar várias coisas mais tarde. E ele começa já lhe perguntando qual é o seu tipo de comida favorita, pois ele precisa saber, já que a partir de agora ela irá passar todo o seu tempo no Reino Eterno. E ele reforça ainda dizendo que não é como se ela fosse uma prisioneira de guerra, pois enquanto ela estiver sob sua autoridade, ela terá o máximo de liberdade e respeito possível. E diante dessa informação, Guinevere então questiona: para que eu possa ser sua esposa, por acaso você gosta de meninas bem jovens? E Arthur Pendragon responde: o título de esposa é apenas uma fachada. É somente como você irá aparecer para o povo, pois até mesmo um rei tem que manter as aparências. E tudo o que eu quero é apenas o seu poder de profetizar, pois eu não tenho interesse algum em uma garotinha estúpida como você. Que alívio, né? Mas Guinevere é esperta e entrega o Arthur, dizendo que ele na verdade já tem alguém em sua mente. Uma certa pessoa que ele quer tanto ao seu lado que fez até mesmo uma ilusão dela. Um dos heróicos 7 pecados capitais, Merlin do pecado da gula. A maior maga de Britânia e sua mentora. E olhando para aquela ilusão que realmente parece muito real, Guinevere critica Arthur, dizendo que ele é um homem desprezível por fazer uma ilusão de alguém cujo coração ele nunca poderá ter. Porém, inesperadamente, uma espécie de tentáculo atravessa o corpo de Merlin. Guinevere fica extremamente assustada com esse repentino acontecimento. E Arthur mudou drasticamente de humor e é bem direto ao dizer: eu até gosto da sua personalidade forte, mas lembre-se disso, há algumas coisas que as pessoas podem e não podem dizer. E assim que termina de dizer isso, aquela criatura do caos usa seus tentáculos para literalmente perfurar aquele corpo em várias partes. Uma cena aterrorizante. E enquanto isso acontecia, Arthur confessa que só estava se divertindo, tentando acreditar que ela era real, mas que agora Guinevere acabou estragando tudo. E a garota fica perplexa ao perceber que aquilo não se tratava de uma ilusão, mas sim de algo real. Arthur conta que ilusões são chatas porque simplesmente não dá para senti-las. Por isso, ele fez com que aquela fada que ele mantinha em cativeiro se transformasse na figura de Merlin. E infelizmente, essa pequena fada teve um fim bem trágico. E presenciar esse ato tão desumano deixou Guinevere bem abalada. E ela não se contém ao dizer para Arthur que irá chegar o dia que ele irá perceber que usar o seu caleidoscópio para construir a sua própria Britânia não será tão conveniente quanto ele imagina. Porém, Arthur questiona: como assim não é conveniente? Se eu posso ver o futuro, então eu posso enganar o destino e conquistar a vitória.
Não estou certo? No entanto, Guinevere repete o mesmo que ela disse para Ironside, pois se Arthur desafiar o destino, irá pagar um preço ainda maior. E ela termina perguntando se ele sabe o que isso significa. Mas já sentado em seu trono, Arthur apenas responde: a única coisa que eu entendi é que você provavelmente acreditou que iria me fazer hesitar se me persuadisse com essa conversa fiada. E Arthur então pede para que ela lhe mostre naquele momento do que seu poder é capaz de fazer. E que apesar dela já saber, ele faz questão de lembrar, para ela não contar nenhuma mentira. E Guinevere não recusa, e diz que irá contar para Arthur algo que irá acontecer muito em breve. E então ela começa a contar. Lance não quer dizer 10 pessoas. Os 4 cavaleiros do Apocalipse e seus companheiros irão sair de Eliones 2 dias depois do meu desaparecimento, em busca de uma forma para cruzar Camelot. Eles irão para Dalmari, onde existe uma estrada que cruza o norte, leste, oeste e sul. Porém, durante o percurso, eles irão antes passar uma noite no local chamada Walnak. Gog Magog é o nome da pousada onde eles irão ficar durante o festival anual dos finados de Walnak. No entanto, tem apenas 3 quartos com acomodação para 3 pessoas, e o único quarto com acomodação para 2 pessoas. As 3 garotas irão dividir um quarto, enquanto os outros irão decidir no papel, pedra e tesoura. E a partir disso, Lancelot será o perdedor e ficará sozinho no quarto para 2 pessoas. E 2 dos seus cavaleiros, Macduff e Theaninit, estarão lá. Eles notarão imediatamente a presença dos 4 cavaleiros e seus companheiros, e planejarão eliminá-los. No entanto, eles serão detectados por Lancelot, que sozinho irá eliminar os 2. Os outros 9 vão curtir a festa sem saber do que aconteceu, e todos partirão para Dalmari no dia seguinte. Uma pena para você. Terminava assim Guinevere de dar spoilers de tudo o que irá acontecer no próximo capítulo. Porém, ouvir tudo isso com essa riqueza de detalhes deixou Arthur maravilhado. O Rei do Caos dizia que aquilo era simplesmente incrível. No entanto, a garota diz que nem sempre é assim, que na maioria das vezes ela recebe apenas pequenos fragmentos do que irá acontecer a partir dos seus sonhos. E isso era tudo que o Arthur precisava para começar a arquitetar os seus planos. O rei de Camelot então chama por Orlonde, perguntando se ele consegue lhe ouvir. Ele então pede para que Orlonde envie todos os cavaleiros que estão próximos ao Walnak para a cidade, pois os 4 cavaleiros do Apocalipse e seus companheiros irão ficar numa pousada chamada Gog Magog. E Guinevere não acredita que Arthur está fazendo isso. Ela questiona se ele por acaso não escutou nenhuma palavra do que ela disse, que se ele desafiar o destino, haverá um grande preço a se pagar. Mas o Rei do Caos apenas responde: nós não queremos saber até tentar, não é? E claramente Guinevere fica muito preocupada, principalmente com o Lancelot. E os nossos heróis estavam seguindo exatamente o rumo descrito por Guinevere. Tristan pede desculpas para Lancelot pelo seu pai, já que ele meio que forçou o Lancelot a voltar para Benwick. Mas o rapaz diz para ele não se preocupar com isso, pois ele sabia que uma hora ou outra teria que voltar para Benwick, seja por uma ordem ou não. E olha só, né? O Xion não para. Mais uma vez o rapaz estava ali, agora falando em voz baixa repetidamente, para que todos eles fossem amaldiçoados. E eles já conseguem avistar o destino deles. Como dizia o Percival, uma cidade que parecia um imenso muro, Walnak.
4 cavaleiros e seus companheiros chegam ao ponto de revezamento entre Liones e Dalmari, onde as ruas seguem 4 direções cardeais. E admirado, Nassens conta que aquela cidade foi construída através da perfuração de uma imensa rocha. E Percival confessa que aquilo foi muito bem feito. Já Anne e Donnie estavam espantados com o estado daquela parede, pois ela estava cheia de marcas, vestígios de ataques mágicos e também de ataques feitos por uma balista, aquelas máquinas antigas de guerra que lançam pedras, flechas e etc. E o Tristan é quem traz a explicação do porquê esta parede está assim. O rapaz conta que aquela cidade é um importante ponto de transporte de mercadorias comerciais para Liones, e por este motivo ela é alvo de ataques de bandidos e de outros países em guerra. Então isso faz com que a parede externa pareça literalmente uma muralha. E com a explicação dada, é hora de partir. E eles haviam chegado no tempo certo, antes do fechamento dos portões, pois os 2 portões da cidade eram fechados completamente durante a noite. E logo eles também começam a notar outras peculiaridades daquela cidade, como as paredes que eram tão altas que faziam as ruas da cidade parecerem bem estreitas. E mesmo as ruas mais largas não permitiam que as carruagens passassem umas pelas outras, e as estreitas só permitiam a passagem de uma pessoa por vez. Mas Percival e Donnie abriram seus olhos para outra possibilidade, pois ambos acreditam que seria bem interessante brincar de esconde-esconde ali, e que eles poderiam fazer isso depois. Mas Anne, ao ouvir isso, questiona se por acaso eles são crianças, que eles não estão ali para brincar. E Lancelot também já manda o papo reto. Ele diz: escutem, vamos passar essa noite aqui, e amanhã partiremos para Dalmari. Iremos seguir caminhos separados depois disso. Entretanto, há uma forte possibilidade de que os inimigos estejam por perto. Portanto, fiquem atentos. E dito isso, eles começam a procurar por uma pousada. E no percurso, percebem que mesmo estando quase de noite, a cidade ainda estava bem animada. Mas tinha um motivo para isso, pois segundo Isolda, era devido à chegada de um festival, que também era o motivo deles estarem todos carregando aquelas tochas. Aquele era o Festival dos Finados, que acontecia todos os anos, pois quando a noite cai, toda a cidade desfila segurando as tochas e presta homenagem aos mortos. E Jade conta que ela sabe disso porque tanto ela como eles já estiveram ali antes, há um tempo atrás. Porém, Tristan, ao ouvir isso, grita questionando: vocês vieram? E Jade já se antecipa pedindo desculpas. Mas Tristan joga na cara, dizendo que adoraria ter passeado com eles, e queria muito ter visitado as escondidas, nem que fosse só uma vez. Porém, desta vez, é Lancelot que repreende Tristan, dizendo para o rapaz que eles não estão ali à visita. Portanto, ele deveria procurar logo por uma pousada para dormir. Mas daquele jeitinho, ele ainda insiste dizendo: só um pouquinho, por favor. Mas não teve jeito. E eles finalmente encontram uma pousada, onde o senhor que recebe eles se demonstra surpreso pelo príncipe Tristan estar ali. Ele pergunta se ele por acaso veio para o Festival dos Finados. Mas ele responde que não, que foi por outro motivo, e pede uma acomodação para 10 pessoas, de preferência 2 salas bem grandes. Porém, antes mesmo, Gawain já deixa bem claro que não iria dividir o quarto com eles,
pois não quer que nada inesperado aconteça. Por isso ela diz aceitar de bom grado se puder dividir um quarto para 2 com a senhorita Isolda. E enquanto aquele senhor verificava, o Xion de canto resmungava. Ele estava indignado, questionando por que aquela pirralha estava sendo tão mal educada assim com Tristan, e que por isso ele iria lhe amaldiçoar também. Mas enquanto rolava aquele pequeno desentendimento entre eles, o Lancelot parecia meio distante, até ser questionado por Percival o que estava se passando com ele. E o rapaz logo responde que vem sentindo que tem algo de errado há um certo tempo. E a resposta daquele senhor era que, infelizmente, os únicos quartos disponíveis eram 3 quartos, para 3 pessoas, o 101, 205 e 207, e um quarto para 2 pessoas, o 304. E ao ouvir isso, as meninas ficam meio receosas, pois não queriam compartilhar um quarto com outras 2 pessoas, e que por isso deveriam procurar por outra pousada. No entanto, Tristan diz que não, pois provavelmente as outras pousadas estariam lotadas por conta do festival. Então eles deveriam ficar agradecidos por terem encontrado quartos para dormir. E diferente das meninas, Doni e Percival estavam de boa. Para eles qualquer quarto estava bom. Então eles iriam deixar, para eles decidirem isso, enquanto eles esperavam do lado de fora. Mas se tinha uma pessoa que realmente não gostou disso, era Gawain, que indignada voltava a repetir que um quarto para 3 pessoas estava fora de questão, quanto mais um para 2 pessoas. Porém, é aí que as meninas chegam a uma solução. Já que elas não queriam ficar com os meninos, elas decidem então as 3 montar um harém. Isolda, Anne e Gawain iriam ficar num dos quartos para 3 pessoas. Pois como eram 3 garotas juntas, elas acreditam que seria bem mais divertido. Então agora só precisava decidir como os meninos iriam se organizar. E o Xion já se adianta, pedindo um quarto para ele, Tristan e o Jade. No entanto, Tristan sugere que desta vez eles optem por uma combinação diferente do habitual, visto que no dia seguinte eles iriam seguir por caminhos diferentes. E Tristan já sabe como poderia decidir isso, e vocês já devem imaginar como também. Enquanto isso, do lado de fora, nós podemos ver Doni se aventurando, ou melhor, brincando de arriscar a vida, e tá levando o Percival junto nessa também, que aplaude o rapaz dizendo que ele é o rei das escaladas de parede de Britânia. E animado, Percival diz que agora é sua vez, mas Doni conta que ele não pode fazer isso, pois não importa, o quão estreita seja, já que seus braços e pernas são muito curtos. Mas o garoto não está nem aí e se prepara para tentar subir também. E surpreendendo Doni, Percival solta de uma parede para outra, indo muito mais alto do que ele conseguiu. E lá de baixo, Doni diz que é assustador, o deus da escalada número 1 de Britânia. Mas, lá de cima, Percival acaba percebendo algo que chama sua atenção. Pois, como ele estava na altura das janelas, ele acaba vendo algo que não devia. Uma garota que estava prestes a se trocar de roupa. E a única coisa que Percival diz para ela neste momento é: boa noite. Mas aquela pessoa entra em desespero, assustando o pobre do Percival, que acaba se soltando das paredes. E aí não tem jeito, de escalador de paredes para queda livre. Mas por sorte, Percival tem sua queda amortecida pelo coitado do Doni. E lá em cima, o homem surge preocupado, perguntando a Théanine o que estava acontecendo.
E passado o susto, Tianinichi explica para McDuffie que foi apenas um pirralho lhe espiando enquanto ela trocava de roupa. Certamente querendo ver o seu corpo de dinamite, dizia ela. E McDuffie ri, dizendo que isso é típico dos jovens. No entanto, a cavaleira não gostou da sua resposta e questiona que tipo de homem ele é, que tem esse tipo de reação. Mas voltando ao que interessa a eles, Tianinichi pergunta se pelo menos ele traz boas informações. E McDuffie então começa a dizer: segundo o nosso espião dentro de Liones, os 4 cavaleiros do Apocalipse que partiram ontem iriam fazer uma parada em Walnak. E Tianinichi completa dizendo: os portões da cidade fecharam às 18 horas. Neste caso, eles já teriam chegado. Portanto, só restava uma única coisa a fazer para defender o nosso rei e o nosso reino eterno. Devemos acabar com eles aqui e agora. Voltamos à pousada, onde Percival e Donnie chegam perguntando como estava indo a divisão dos quartos. Mas ele se surpreende ao se deparar com todos prontos para iniciar a única forma de decidir aquilo. E mesmo com o poder absoluto de ler as mentes, Lancelot acaba perdendo. E Xion, claro, não deixa passar e começa a zombar do rapaz, chamando ele de perdedor fracassado, e que ele iria ter que compartilhar um quarto com um completo desconhecido. Mas o Percival sabia que tinha algo de estranho e pergunta ao Lancelot o que aconteceu, se tem a ver com aquilo que ele disse antes. Lancelot diz que foi mal, pois acabou se distraindo, pois não estava se sentindo muito bem. E é então que Percival sugere que eles façam de novo. E Tristan concorda, dizendo que eles irão então recomeçar do zero. Para a revolta do Xion, que diz que o Tristan não pode ser tão complacente assim, tão brando no mundo das competições, apesar do Donnie achar que isso era apenas um simples jogo. No entanto, Tristan deixa bem claro que desta vez não terá volta, que independente do resultado, que não haja ressentimentos. E desta vez Tristan foi o perdedor, e o rapaz estava se dirigindo para o seu quarto 304, quarto esse que ele iria dividir com outra pessoa totalmente desconhecida. E ele, antes de entrar, confessa esperar que não seja ninguém assustador. Tristan então bate na porta, e assim que ela abre, o rapaz se surpreende com uma linda mulher que lhe recebe dizendo: uau, você é uma gracinha, será um prazer passar esta noite com você, Vossa Alteza. Tristan perdeu no papel pedra e tesoura, e à sua espera estava uma mulher bem madura. A noite estava apenas começando, e agora Tristan. E começamos vendo Xion revoltadíssimo, apontando para o Percival e dizendo: se alguma coisa acontecer com Tristan, você será o culpado. Vamos cortar e arrancar suas vísceras para alimentar os porcos. Mas o garoto não entende porque Xion está falando isso para ele, pois a única coisa que ele fez foi pedir para jogar novamente o papel, pedra e tesoura. Então Tristan perdeu e ficou com um quarto para 2 pessoas. E Lancelot acrescenta dizendo: seja quem for que esteja compartilhando um quarto conosco, é uma questão insignificante. Mas esse comentário deixa Xion ainda mais revoltado. Insignificante? Em primeiro lugar, se não tivessem refeito a merda daquele jogo, era para você estar num quarto compartilhado agora.
No entanto, Lancelot apenas responde: não se faça de bobo e nem faça falsas acusações, porque ele escolheu um quarto compartilhado porque jogo é jogo. E Percival, preocupado, pergunta a Lancelot o que realmente aconteceu antes. E o rapaz responde que isso é a parte estranha, pois ele procurou aos arredores para ver se havia algum inimigo por perto. No entanto, desde que ele entrou na cidade, ele tem tido dificuldades para ler as mentes. E Xion já estava em surto, imaginando nos piores cenários possíveis. E se ladrões ou comerciantes sem escrúpulos que traficam pessoas estiverem hospedados no quarto compartilhado pelo mestre Tristan. E para ajudar ou piorar ainda mais aquela situação, Percival começa a dar algumas sugestões. Já que nós três estamos no mesmo quarto, que tal jogarmos juntos alguma coisa? Ou que tal a gente ir todos juntos no Festival dos Finados? E é essa última sugestão que faz Xion voltar a si. O rapaz responde que isso é perfeito, deixando Lancelot e Percival sem entenderem nada. E estamos agora no quarto das meninas, onde podemos ver Isolda sentada na cama um pouco pensativa, e Anne na janela dizendo: a vista daqui é muito boa, vocês não acham? E Gawain concorda. Observando com atenção, a garota diz: é realmente uma bela vista, senhorita Anne. E senhorita Isolda, você também não fica para trás. E Gawain logo tem uma ideia. Com o intuito de aprofundar a amizade entre as três, ela então sugere que elas deveriam tomar banho juntas e massagear as costas uma das outras. E por fim, dormir nuas enquanto aquece o corpo uma das outras durante a noite. Mas as meninas parecem ignorar completamente Gawain e mudam de assunto. Anne pergunta o que elas irão fazer para o jantar daquela noite, mas Isolda acaba dando voltas e não responde à pergunta. E percebendo isso, Anne questiona o que é de errado com ela, se tem algo lhe preocupando, pois parece que ela está com os pensamentos nas nuvens. E é então que Isolda comenta que gostaria de saber o que Tristan está fazendo neste momento. Porém, Anne diz que é muito cedo para ela ficar pensando nisso, já que fazem apenas 4 ou 5 minutos que eles se separaram. No entanto, apesar de saber disso, Isolda não consegue se controlar e entra em desespero ao começar a imaginar certas coisas. E se a companheira de quarto do Tristan for uma mulher mais sexy, mais madura, mais atraente do que eu, que sou uma mera garota? E se o Tristan for seduzido por algum tipo de tentação? E Anne fica assustada com tanta imaginação, enquanto Gawain insiste dizendo que ela deveria esquecer o príncipe e sair às 3 para curtir o festival. E o convite de Gawain faz Isolda voltar a si. A garota diz que era exatamente disso que ela precisava. E de cabeça baixa, Jade pedia desculpas para que Narsces e Doni o perdoassem por ter sido tão grosseiro com eles por todo esse tempo. Já sobre a atitude de Xion em relação a eles, Jade confessa que não consegue impedi-lo de sair dos trilhos, e até admite que ele é um cara problemático, mas que ele não é um cara mau. Porém, Doni demonstra não acreditar muito nisso. No entanto, Jade começa a desabafar com eles dizendo: eu, Xion e Isolda costumávamos ser amigos de infância. E o Sr. Tristan, em um certo incidente, acabou salvando a vida de 3 pessoas. Eu, Xion e Isolda. Jade dizia isso com uma expressão feliz em seu rosto. E ele seguia explicando
que a única razão para Xion bater neles é porque ele se preocupa muito com o mestre Tristan. E no caso dele, é apenas porque ele tem uma personalidade ruim. Nassians e Donnie até entendem que é uma forma de explicar, mas questionam do porquê dele falar sobre isso de uma forma tão repentina. E Jade explica: já que estamos compartilhando um quarto, eu pensei que como cavaleiros sagrados que apoiam os cavaleiros da profecia, que talvez pudéssemos ter esse tipo de conversa mais pessoal, particular entre nós. E como resposta, Donnie projeta seu punho na direção de Jade, que fica sem reação e surpreso com sua atitude. Vamos deixar tudo isso para trás e tentar seguir em frente juntos. Era o que dizia Donnie para Jade, que feliz corresponde o gesto de Donnie, tocando em seu punho. Mas de repente, simplesmente do nada, Nassians se aproxima de Jade e falando bem baixinho lhe pergunta se ele gosta da Isolda. E ao ouvir isso, Jade começa a suar frio, fica todo vermelho e começa a rir de nervoso. E ele mal consegue responder a pergunta do Nassians, mas ele acaba dizendo que ela até tem um rosto bem bonito e que é engraçado ver ela preocupada com seu tamanho. Mas ele reconhece que ela é obcecada pelo Sr. Tristan e que ele também reconhece que não é páreo para ele. No entanto, Nassians faz outro questionamento. Ele pergunta se Jade não se importa com o fato de estar gostando dela. E Jade acaba estranhando a forma do Nassians perguntar sobre isso. E ao invés de responder, é ele então que pergunta: por acaso, você está apaixonado por aquela coisinha, não está? E agora é a vez do Nassians ficar todo vermelho, sem saber como reagir. Então ele começa a perguntar como ele soube disso. Então Jade confirma que é verdade e diz: Angenrad, não é? Ela é bem intensa, mas acho que combina com você. E a única reação do Nassians é sorrir e dizer que aparentemente eles descobriram. E Donnie não se contém e diz que é surpreendente ele gostar de uma garota tão teimosa e egoísta. Mas Nassians defende Annie, dizendo que ela é uma garota muito gentil. E enquanto Nassians respira aliviado, Jade perguntava a Donnie que tipo de garota ele gostava. E o rapaz responde que tem que ser alguém como a Rainha Elizabeth. E no fim, o Nassians acaba se perguntando se ele é apenas diferente ou estranho. E enquanto isso, na porta do quarto 304, podemos ver algumas pessoas olhando meio que de lado para uma situação um pouco estranha. E era mais ou menos algo desse tipo, pois Xion e Isolda não conseguiram se conter. Estavam literalmente com os ouvidos na porta do quarto do Tristan, mas eles não estavam conseguindo escutar quase nada. E lá dentro, a situação estava um pouco constrangedora, principalmente para o Tristan, pois a mulher ao seu lado lhe perguntava por quanto tempo ele pretendia continuar desviando seu olhar. E com aquele sorriso sem graça, Tristan pede para que ela pelo menos tampe a parte da frente, ou vista alguma coisa. Mas aquela mulher responde que não se dá muito bem com esse tipo de coisa, pois ela acredita que seja algo do tipo mais cultural. E Tristan, ao escutar isso, se vira perplexo questionando: como assim você não consegue usar roupas? Porém, ao fazer isso, ele acaba dando de cara com aquilo que tentou a todo custo evitar olhar. Enquanto aquela mulher seguia dizendo que não se dava muito bem com os botões, pois ela achava difícil lidar com eles. Tristan acabou caindo na tentação e agora não tem mais como desviar o olhar. E preocupados do lado de fora, Isolda pergunta ao Xion se ele tem um plano.
e o rapaz responde que não tem escolha a não ser fazer isso. Xion usa um dos seus orbes para invocar o espírito elemental do vento Sylph. Isolda pergunta a Xion que ordem ele deu para Sylph. E Xion responde que agora eles irão poder escutar tudo, pois ordenou para que Sylph transmitisse as vozes de lá dentro para eles. E logo eles escutam a primeira voz, que é do Tristan dizendo: então eu irei fazer isso agora. E a conversa começa a ficar cada vez mais quente, com a mulher dizendo: príncipe, você está muito rígido. Vamos, se você vai fazer isso, então faça logo. E ouvir isso é o limite para Isolda, que não se contém. E a porta do quarto do Tristan vai literalmente abaixo, com um super chute da garota, que furiosa gritava perguntando o que aquela mulher estava fazendo com Tristan. Mas aparentemente não era nada daquilo que ela e vocês aí imaginaram, pois Tristan estava apenas tentando abotoar a blusa daquela mulher. No entanto, ele estava tendo dificuldades para fazer isso, já que eles estavam escorregando de suas mãos, pois ele estava tentando fazer isso sem olhar para eles. Inclusive, aquela mulher pergunta se o Tristan não havia gostado dos seus botões. Mas Isolda, na força do ódio, mete a mão na massa e abotou aquela blusa em milésimos de segundo e veste uma saia também naquela mulher. Pois é, Isolda acabando com a alegria de muitos aí, mas salvando pelo menos a monetização desse vídeo. E ainda no calor do momento, Isolda pergunta se agora ela está satisfeita. E aquela mulher agradece. E Isolda deixa bem claro para Tristan que hoje ela irá ficar naquele quarto. Mas ela não contava que iria ter que arcar com as consequências dos danos que ela causou, pois o dono da pousada pede para que eles consertem imediatamente aquela porta. E se aproveitando daquela situação, aquela mulher convida Tristan para ir ao festival enquanto isso. Mas o rapaz diz que não pode deixá-los para trás. Porém, tudo muda quando aquela mulher se aproxima de Tristan e diz: vamos conversar somente nós dois, Príncipe Tristan dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. A expressão de Tristan muda instantaneamente e o rapaz logo responde: tudo bem, então vamos para outro lugar. E Isolda fica sem entender enquanto chama pelo Príncipe Tristan. Enquanto isso, no quarto 309, Theanine diz que acabou de verificar o livro de registros e que confirmou que todos reservaram quartos naquela pousada e que também confirmou seus rostos. Portanto, não havia mais o que esperar, era hora de eliminá-los. Porém, Macduff alerta que é muito arriscado lidar com todos eles ao mesmo tempo. Mas Theanine parece ser paciente e contar com aquela longa noite ao seu favor. Enquanto todos estavam animados, saindo para curtir o festival, Theanine e Macduff estavam à espreita, esperando pelo momento certo para agir. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse eram os alvos, mas não somente dos dois, mas de uma conspiração que se move por trás das cortinas.